Em meu tempo de oração, eu senti que a resposta que Deus, Ele vai trazer através da sua palavra, vai ser certeiro hoje pela manhã. Você já se sentiu trabalhando duro, dando o máximo do seu esforço, mas mesmo trabalhando duro, parece que o resultado não aparece do seu trabalho? Quem já se sentiu assim, diga aia. Você se esforça para fazer o certo, você trabalha para fazer o certo, mas mesmo você se esforçando para fazer o certo, parece que as coisas não acontecem, você não rompe. Irmão, de verdade, quem aqui se sente assim, diga ai, ai, ai. Você tenta, no meio dos relacionamentos da sua casa, ali na sua família, no contexto do trabalho, da igreja, você semeia amor, você semeia paciência e espera colher uma melhora no relacionamento em casa, você espera viver uma melhora lá no seu relacionamento no trabalho, na igreja, mas ao invés de você ter melhora, parece que piora. Você semeou amor, paciência, e o que você colhe? Desprezo, talvez mais levante contra você. Quem aqui já se sentiu ou se sente assim, diga ai. Irmão, a sensação de quando estamos vivendo situações assim é de uma vida travada. Parece que tudo travou e o pastor está falando durante o mês inteiro sobre multiplicação, mas essa multiplicação na minha vida não acontece. Eu estou travado. Então vamos tentar entender por quê. Vamos tentar entender por quê que podemos estar travados, sem ter o resultado que a gente estava esperando ter. Pode ser que o porquê de estar travado é porque a sua vida, ela não está sendo uma terra fértil. Pastor, como assim? Vamos estudar sobre isso na palavra de Deus hoje? Quem quer estudar isso aqui, diga amém. Amém, gente? Então nós vamos ler juntos o texto que está em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, a partir do verso 3, diz assim: Jesus falou muitas coisas por parábolas, e ele diz: o semeador saiu a semear. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha raiz. A outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram, sufocaram a planta. No versículo 8 diz: teve outra, e essa outra, ela caiu em uma boa terra. E essa que caiu numa boa terra, ela teve uma colheita, de modo que essa colheita, ela produziu multiplicação. A colheita, eu vou repetir, ela produziu multiplicação.
E essa multiplicação foi, uma multiplicou por 100, a outra por 60 e a outra por 30 vezes mais. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Irmãos, 3 solos, eles não conseguiram germinar. Um solo germina e multiplica 30, 60 e 100 vezes mais. Então, nesse texto que nós acabamos de ler, essa parábola que Jesus ensina, ela traz uma resposta direta, meus irmãos. Uma resposta direta do porquê que algumas coisas não rompem. E como que em alguém rompe. Põe a mão no seu coração, fecha os seus olhos e nós vamos orar mais uma vez. Pai, de infinito amor, graça e misericórdia, nós entregamos esse momento nas suas mãos, é o momento da sua palavra, e nós honramos ao Senhor e honramos a sua palavra. Por isso pedimos, fala conosco, traz resposta e direção para a nossa vida, e me usa como um canal, como um instrumento em tuas mãos a transmitir a sua palavra, de modo que o seu nome seja glorificado aqui nesse lugar. Oramos juntos como igreja, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Irmãos, a multiplicação de coisas boas em nossa vida, a multiplicação de milagres na nossa vida, não depende de coisas que eu tenho, de coisas que vêm materialmente na minha mão. Depende de qual é o tipo de solo que eu tenho dentro do meu coração. Tudo depende do solo. O nosso coração é a representação desses 4 solos dito nessa palavra. Quando diz que o semeador saiu a semear, ele estava semeando em terras que representam corações. Então, o que nós temos aqui dentro do nosso coração é determinante para sermos estéreis ou sermos férteis. O que temos dentro do nosso coração é determinante para eu viver uma vida sem frutos ou viver uma vida com frutos. É por isso que a Bíblia lá em Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o seu, porque dele procede as saídas da vida. O segredo está no coração. Então Deus sai a plantar sementes. As sementes são os corações. Vamos ver o primeiro modelo de coração, que é um modelo estéril. Versículo 4 é o primeiro modelo. Bota na tela para a gente. Lá Mateus 13. Isso. Enquanto ele semeava, uma parte caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. O que é essa beira do caminho? A ilustração dessa beira do caminho. Você começa a andar muito numa trilha. Lá no nosso sítio tem algumas trilhas. O pessoal vai lá e gosta de subir lá para orar, e tem um monte lá em cima. Inclusive, se você não foi lá no sítio da nossa igreja, você precisa ir no batismo, porque lá é maravilhoso. Quem concorda comigo, diga amém. Tem lugar lá em cima, tem um monte lá em cima para orar. Quando você pisa muito num caminho, aquele caminho ele acaba se tornando rígido, duro. Nem nasce muita coisa ali, não nasce mato mais, porque é o lugar onde
foi muito pisado, está batido, está duro, sim ou não? Uma primeira semente caiu, assim ó, na beira do caminho. E porque caiu na beira do caminho, vieram as aves e roubaram. O que significa esse à beira do caminho, explicado pelo próprio Jesus? Lucas 8, 11 e 12. Ele está explicando isso para os seus discípulos. Esse é o significado da parábola. A semente é... Quantos concordam que o que está acontecendo aqui de manhã é uma semente plantada no seu coração? Então fique atento. A semente é a palavra de Deus, verso 12. As que caíram à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e lhes tira a palavra da onde, gente? E lhes tira a palavra da onde? Do coração, para que não creiam e para que não sejam salvos. Então aqui hoje nós temos 500 pessoas, 600 pessoas. E tem gente que a palavra vai ser semeada, e logo quando sair daqui, o diabo vai roubar o que foi semeado no seu coração. E isso não acontece só hoje. Isso acontece semanas após semanas, após semanas, após semanas. Eu vou contar uma coisa que eu como pastor, eu escuto muito, eu fico em crise quando eu escuto algumas coisas. Eu escuto muito pessoas falarem assim: pastor, meu Deus, mas aquela palavra foi tão maravilhosa, o culto foi tão... meu Deus, que palavra, meu Deus. Quantos aqui já tiveram uma sensação dessa aqui nesse culto? Diga aleluia. Mas eu também já vi alguém falar, sabe o quê? Não estou mais sentindo Deus. As palavras são muito vazias, palavras mecânicas, palavras de coach. Como pode, irmãos? É a mesma palavra e percepções diferentes. Como pode? Dá para você entender o que é a percepção diferente? É porque aqueles que eles recebem a palavra de bom grado e com o coração aberto para receber, essa palavra frutifica. Aqueles que estão com o coração endurecido, a palavra não frutifica, o diabo rouba. Observe só. Observe, você precisa observar aquilo que eu vejo acontecer semana após semana. Tem pessoas que amam o mover que Deus proporciona, amam aquilo que Deus está falando através da sua palavra. Outros falam: não ouvi nada. O problema não é a semente que foi lançada, o problema é a terra como está. Então, meus irmãos, pessoas que tinham tudo para frutificar e crescer, elas não frutificam e elas não crescem porque o seu coração está endurecido. E escute, meu irmão, eu não vou jogar um monte de culpa pelo seu coração estar endurecido, mas eu vou trazer ensinamento para você mudar isso. Porque pode ser que o seu coração está endurecido porque você foi muito pisado. Um caminho que endureceu, muita gente andou nele, pisou. Pode ser que o seu coração está endurecido, não é porque você é alguém mau, mas porque em algum momento alguém te decepcionou. E era uma pessoa que você tinha confiança, você tinha muita admiração por essa pessoa, ela te decepcionou.
Alguém que você admirava muito na vida com Deus, era um líder, era um pastor, talvez era seu pai, talvez era sua mãe dentro da sua casa, era a sua avó, e você admirava essa pessoa, a vida dela com Deus, o relacionamento dela com Deus. Mas essa pessoa pecou, caiu e caiu feio. Então, quando essa pessoa pecou, o seu coração se endureceu, porque você começou a desconfiar agora da fé de todo mundo, inclusive da sua própria fé. Então, qualquer mensagem que é ministrada, o seu coração, ele está fechado. A mensagem, ela até bate por cima, pode ser até uma empolgação momentânea. Hoje foi mais ou menos, mas o diabo logo rouba. Porque o seu coração, ele estava endurecido. Hebreus capítulo 3, versículo de número 15, diz assim: pois isso é o que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração de vocês, como lá na rebelião. Pode ser que o seu coração se fechou por influência de alguém, você nem tinha nada a ver com a história, você nem tinha, a influência de alguém acabou fazendo seu coração se fechar com algo que não era para fechar. Isso está atrapalhando você mesmo de frutificar em áreas da vida onde Deus quer fazer você frutificar. Não endureçais o vosso coração. Então eu não quero que traga a culpa para você, mas eu quero que você traga a responsabilidade para você. A responsabilidade que eu vou mudar essa história. Eu não vou permanecer assim. Eu não vou deixar o meu coração ficar nessa forma. Eu não vou deixar. Porque senão, meu irmão, o coração, quando ele endurece, a unção acaba. Você não consegue mais ser a mesma pessoa. Mesmo que você escute palavras, mesmo que você escute pregações, atrás de pregações, as coisas, elas não mudam. Porque o problema não está do lado de fora, o problema está do lado de dentro. Será que seu coração endureceu por alguma coisa? Talvez seu coração pode ter endurecido porque você gerou uma expectativa que Deus ia dar alguma coisa que você estava pedindo muito a Ele. Então você jejuou, você orou de madrugada, você fez propósito com Deus, você fez tantas coisas para ver se Deus abençoava você em algo que você estava pedindo, e isso não veio. Aí quando isso não veio, o seu coração agora se fechou, e você está a cada dia que passa se tornando mais fria e mais incrédula. A cada dia que passa você está se tornando cada vez mais frio e mais incrédulo. Se Deus é o seu Senhor mesmo, você escolheu Ele como seu Senhor, será que Ele não pode determinar o que Ele quer dar para você e o que Ele não quer dar para você? Se Deus é o meu Senhor, eu posso orar como Jesus: Senhor, por favor, eu te peço, passa de mim esse cálice. Mas contudo, Senhor, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade.
porque Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor, e o Senhor sabe o que é melhor para mim. Os Seus planos são maiores do que os meus planos. Os Teus pensamentos são maiores que os meus pensamentos. Então, ainda que eu queira muito uma coisa, se o Senhor não me der, eu entendo que isso é o Seu plano. Eu entendo que isso é a Sua vontade. E o meu coração não vai endurecer quanto ao Senhor. Jamais, jamais. Coração endurecido. O segundo tipo de coração é aquele que recebe a palavra e ele tem uma empolgação momentânea. Olha o versículo 5 e 6, lá de Mateus 13, o que diz: a outra parte caiu em um terreno pedregoso, aonde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra ali não era profunda. Então você imagina esses matinhos que nascem rapidinho aí no meio de um paralelepípedo. Aí nasce, você tira, daqui a pouquinho nasce de novo. É isso, caiu no meio dessas pedras. Mas quando saiu o sol, a planta se queimou e secou, porque não tinha. Aqui está o segredo do segundo solo infrutífero. O segundo solo, ele é infrutífero porque ele é superficial na fé. Superficial, sem profundidade. Então recebe a palavra com empolgação, fala: meu Deus, é diferente do primeiro, que já fecha já de cara. Recebe a palavra e diz: uau, que maravilha, Deus falou comigo, olha, que coisa tremenda, só que aquilo é só por um momento. É superficial, não enraizou a palavra. E porque é superficial, sem criar raiz, na hora que o sol bate, se queima. E aí não dá fruto. O que é o sol? O sol são as pressões da vida. O sol, ele traz calor. Uma pessoa que ela tem um coração semelhante a esse segundo solo, quando vem o calor, a pressão, a pessoa, ela desiste. E como treinador de líderes, formando líderes de célula e treinando tanto na nossa igreja quanto em vários outros lugares, eu vi muitos que assumiram uma responsabilidade. Pastor, conta comigo. Tem uma galera entrando aqui na nossa equipe de adoração. Fizeram audição. Uma galera entrando no Kids. Toda semana fazendo entrevista com novos líderes que estão sendo levantados. Maravilhoso. Agora eu preciso que você saiba uma coisa. Uma hora o sol vai bater. E na hora que o sol bater, isso vai demonstrar qual é o tipo de solo que você é. Porque na hora que vem a pressão, o solo número 2, infrutífero, ele fala bem assim: pastor, eu entrego a célula, não quero mais não. O solo número 2 fala: pastor, eu não estou tendo tempo aqui para... É tanta coisa que eu estou na minha vida, e eu preciso de algum tempo, eu não estou muito legal. Desculpa, é porque não aguentou o sol. Dá um toque no vizinho que está do seu lado, para ele poder
assim acomodar um pouco na cadeira e diga para ele assim: eu estou amando você estar ouvindo essas coisas aqui. Meus irmãos, Deus não se move por emoções, mas por princípios, e princípios que são eternos. Os do segundo solo são emocionais, então eles aceitam entrar em um projeto, eles dizem sim para um desafio, e eles até querem porque acha bonito tocar no louvor, ele acha bonito ser um líder de célula, ele acha bonito ser um pastor, mas tudo isso é emocional. Deus não age por emoção, Deus age por princípios. A multiplicação, ela acontece, ela é até previsível, sabia disso? Então você planta uma semente e você sabe, o agricultor ele sabe, ele plantou, ele sabe, vai dar. Só que ele sabe que vai dar se ele seguir a cartilha dos princípios. E uma das características que está na cartilha é raiz profunda. Uma planta sem raiz morre facilmente, irmão. O que nós precisamos é de enraizar com uma fé profunda, uma fé verdadeira. Vamos pensar de verdade, se o nosso país sofreu uma perseguição para cristãos, igual outros países têm aí, quantos vocês acreditam que aguentam a pressão, irmão? Quantos que vão continuar professando a fé cristã, dizendo, sou cristão, sou de Jesus, quantos? E olha que isso, eu acredito que pode acontecer. Precisamos de profundidade, meus irmãos, para que o milagre da multiplicação se manifeste na nossa vida e possa tocar o reino. Você entende a seriedade do nosso coração? Ele não ser um coração que é movido por questões emocionais, mas sim por princípios, irmãos. Por princípios. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, inabaláveis. Alguém pode dizer aleluia? Toca no seu vizinho e fala bem assim: inabalável, irmão, inabalável. Diga, nada pode te abalar. Fala, isso significa, nada pode te abalar. Você ouviu isso? Nada pode te abalar. Você ouviu? De novo, nada pode te abalar. Você quer que eu fale? Nada pode te abalar. É isso que está falando, irmão. É isso que está falando. É isso que está falando. Mas sabe o que eu ouvi há um tempo atrás? Sabe o que eu ouvi? Uma pessoa falar assim: pastor, eu vou diminuir algumas coisas e eu vou dar uma parada aqui e entregar porque algumas coisas me abalaram. Meus amados irmãos, mantenham-se firmes e inabaláveis. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. A colheita virá. A multiplicação vai acontecer para aqueles que tiverem raiz e se tornarem inabaláveis. Pode aplaudir e dar um brado de exaltação a Ele, a Ele, a Ele, a Ele. Inabaláveis. O terceiro tipo de solo, meus irmãos, é aquele que é conduzido pelas
pressões do mundo, e a cada dia que passa essa tentação do mundo está mais violenta. A cada geração nova, mais e mais pressão do mundo, diferente do que tinha alguns anos atrás. Mas vamos ver aqui, ó, o versículo de número 7, bota lá em Mateus 13, 7. Esse é o terceiro tipo de solo. Diz que caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram a planta. E quando os espinhos sufocam a planta que começou a crescer, essa planta, o que acontece com ela? Você sabia que nós temos na igreja, e aqui, hoje pela manhã, um monte de terra que recebeu semente, a boa semente, mas já há algum tempo, que aquilo que Deus começou a fazer na sua vida e começou a crescer, está morrendo. Alguns já morreram, e estão só com a carcaça vindo para o prédio da igreja. O que faz isso morrer são os espinhos. E o que são os espinhos? Os espinhos são os cuidados das coisas desse mundo. Você é um cristão salvo, Deus resgatou você do inferno, Ele transformou a sua vida, você teve uma experiência com o Espírito Santo, mas tem muito espinho na timeline do seu celular que está matando você. Tem muito espinho lá na sua faculdade que está matando você. Tem espinho na sua escola que está matando você. Tem espinho no seu ambiente de trabalho que está matando você. São as coisas desse mundo. Então por que não frutifico, pastor? Eu preciso avaliar meu solo. Mateus capítulo 6, versículo de número 33 diz: buscai em primeiro lugar o que, meus irmãos? Buscai em primeiro lugar o que? Tive uma consagração com o pessoal do louvor aqui pela manhã. Aliás, hoje eu estou empolgado demais. 4:30 da manhã eu já estava de pé, estudando, lendo a Bíblia, estudando para a palavra. Corri 5 quilômetros hoje, Fábio Batista. Ainda fiz consagração com louvor aqui. Eu estou empolgado hoje. Eu estou empolgado. Mas sabe, eu falava com os irmãos do louvor. Se nós estamos querendo ter Deus como prioridade, o que eu faço quando eu acordo, meu irmão? Se Deus é a minha prioridade, qual é o primeiro alimento que eu tenho quando eu acordo? São as demandas do WhatsApp que você tem que responder? É ver o que aconteceu no Instagram de uma outra pessoa que você nem tem nada a ver com a vida dela? A primeira coisa que você faz quando você acorda é o que, meu irmão? Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. As coisas desse mundo, elas querem matar a nossa fé, irmãos. E nós precisamos ser intencionais em não deixar isso acontecer. Não deixar isso acontecer. Você quer ver o que é muito sutil, que envolve essas coisas desse mundo também? É o excesso de trabalho. E por isso que eu falei isso no momento da oferta. Porque nós estamos tão preocupados com trabalho, e eu preciso de trabalho, e eu preciso de trabalho, e eu preciso de trabalho. Tudo bem, eu não quero que ninguém seja preguiçoso, eu não sou.
Mas eu preciso avaliar esse trabalho. Ele está atrapalhando o meu relacionamento com Deus? Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Olha o que diz. Filipenses 4, 6 e 7. Não andem ansiosos por coisa alguma. Paralisação intencional aqui. Inclusive, um monte de pepino que você tem que resolver segunda-feira. Não andeis ansiosos por... inclusive os boletos que venceu, que está atrasado. Não andei ansiosos por... inclusive um monte de ajustes que você tem que fazer na sua casa, que está uma bagunça. Mas sabe o que acontece? A gente fica aqui no culto, no momento de receber a semente que vem do semeador e que pode explodir em 30, 60 e 100 de multiplicação. Mas, calma aí, mas a ansiedade que eu tô das coisas que tem que resolver faz, na hora que o semeador está lançando a semente, eu estou lembrando aqui, ai meu Deus, segunda-feira que eu tenho que fazer, ou terça-feira, meu Deus do céu, deixa eu, oh meu Deus. Na hora que o semeador está lançando a semente, aonde está seu coração? Ele está aqui como terra fértil, ou ele está lá nas demandas que você tem para resolver na semana? Aonde está seu coração? Excesso de distração, meus irmãos, estão roubando a frutificação da semente que Deus está depositando em nós. Você entende o porquê que nós podemos estar aqui semana após semana, culto após culto, sentado aqui e nada está acontecendo na nossa vida? Você entende? Não andei ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, por meio da oração e da súplica, com ação de graças, apresente os seus pedidos para Deus. Então, eu vou abrir o jogo para vocês dos momentos mais secos da minha vida no meu relacionamento com Deus. Foi o momento que eu estava muito preocupado. Isso não foi consumindo só a minha espiritualidade, o meu relacionamento com Deus. Isso foi consumindo também a minha emoção. E eu entrei em uma crise profunda de ansiedade. Isso me fez sofrer muito. Afetou o meu espiritual, afetou o meu relacionamento dentro da minha casa e o meu relacionamento comigo mesmo. Preocupação excessiva. Será que é isso que está acontecendo com você? Quando eu entendi o que tinha acontecido comigo, eu faço uma relação de tudo aquilo que não é legal que acontece, para eu aprender com aquilo. Isso é maturidade, tá? Quando você teve um problema e você aprendeu com esse problema, isso é maturidade. Então eu anoto, isso aqui me fez muito mal, eu vou me proteger disso. No meu tempo com Deus pela manhã, eu coloco tudo diante dele, tudo. E de verdade, irmão, eu não fico mais ansioso. Eu apenas resolvo o que eu preciso resolver no dia. Basta cada dia o seu mal. Viva cada dia de uma vez. Porque quando você menos esperar,
no meio de uma situação muito difícil, que poderia demorar anos para se resolver, Deus manifesta o milagre da multiplicação e resolve do dia para a noite, mas quando você estiver descansado nele, descansada nele, você entende? Então, de todo o coração, eu procuro me proteger e dizer: não vou ficar preocupado, vou colocar nas mãos de Deus. Agora, como é um coração que é terra fértil? Olha o versículo 8, Mateus 3, vamos para o 8 agora. Porque são 4 tipos de solo. Os primeiros são infrutíferos. A semente, ela é lançada, mas não rola. Já no quarto, olha o que diz. A outra, ela caiu em uma terra. Então fala para o seu vizinho: você precisa ser terra boa. Fala para ele. Diga para quem está na sua frente: seu coração tem que ser terra boa. Vira para quem está atrás e diga: seu coração tem que ser terra boa. Eu quero dizer para você, unção do crescimento, nós temos que ser terra boa, terra boa. Porque o que caiu numa terra boa, deu. Fala para o seu vizinho, diga: vai dar. O que caiu numa terra boa, deu. Só que não deu qualquer coisa. Caju, o que caiu numa terra boa, deu. Um produziu 100, o outro 60 e o outro 30 vezes mais. 30 vezes mais. Vai dar, irmão, vai dar. Vamos nos tornar terra boa, porque vai dar. Pastor, o que é a terra boa? A terra boa é o coração quebrantado. Ao contrário do coração endurecido, a terra boa é o coração quebrantado. Tiago capítulo 1, versículo de número 21 e 22. Tiago 1, versículo 21 e 22. Portanto, livrem-se de toda impureza imoral e da maldade que prevalecem, aceite humildemente. Diga aleluia. Aceitem o que, gente? Humildemente. A palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Terra boa. Na hora que a palavra ela é enxertada, ensinada, você, através de um discipulado, um líder, um pastor chama você para conversar. Você recebe e chama você para conversar, te ensinando princípios da palavra, te alimentando com a palavra. Você recebe com humildade ou você endurece o seu coração? O coração que é terra boa, ele é quebrantado. O coração que é terra boa, ele entende que a frutificação, ela vai acontecer. Ele não sabe quantas vezes, mas ele sabe, vai dar. Você entende? Vai dar. E como ele entende que vai dar, e ele é humilde, ele não fica preocupado se alguém deu mais que ele. Porque o importante, meus irmãos, pense, aqui está uma chave poderosa para você continuar a multiplicar.
Existem corações que, porque não eram frutíferos, eles não deram nada. E existe coração que deu 30 vezes mais. Diga aleluia. O que você prefere, 0 ou 30? 0 ou 30? O coração que é terra boa, ele sabe que ele vai dar, e ele não se preocupa com a diferença de quem dá mais. Por quê? Porque quando você, olha o que eu vou dizer, quando você começa a se preocupar com alguém que dá mais, você está endurecendo o seu coração para não dar mais os 30 que você deu. Então, como que nós devemos trabalhar? Eu vou ser terra boa e vou agradecer a Deus pelos frutos que Ele me entregar, seja a quantidade que for. Eu vou agradecer porque eu já tenho frutos. Eu já tenho frutos. Eu já tenho frutos. O que eu tinha antes? Nada. O que era no início? Nada. Se eu tenho alguma coisa, aleluia, aleluia, aleluia. Mas, olha o perigo do coração endurecer. Você começa a ser abençoado por Deus, mas Deus levanta o seu cunhado, aquele cunhado que é complicado, e Deus começa a fazer o seu cunhado prosperar. Bota dinheiro na mão do seu cunhado, diga ai, ai, ai. E ele não te dá nada mesmo. E ele começa a crescer no ministério e a frutificar. Aí você olha e fala assim: Ele? Não. Seu coração começou a fechar. Você recebeu o fruto que você não tinha nenhum. E pode continuar dando mais ainda se continuar com o coração aberto que tinha no início. Ah, gente, vocês não estão entendendo nada. Você pode dizer um aleluia? Que é isso, rapaz? Meu Deus do céu. Então fica feliz com o que Deus está te dando, com aquilo que Ele já te deu, porque isso é fruto do seu coração terra boa do passado. Continua com o coração terra boa, não perde isso. Continua com o coração terra boa, para você continuar a multiplicar. Deus vai te surpreender no meio do caminho, mas você precisa ser terra boa. Vamos ver isso na prática. 1 Coríntios 3, versículo 6 a 8. Vamos ver na prática. Eu plantei, o apóstolo Paulo está dizendo, Apolo regou, mas é Deus. Ô Fábio, o Paulo poderia ter falado bem assim: eu plantei, foi eu que comecei, foi eu que fiz. Quem é Apolo para querer roubar aquilo que eu fiz? Olha o coração humilde aqui, pastor Roberto. Eu plantei, Apolo regou, é ele que dá o crescimento. Versículo 7. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa. Nós não somos nada, apenas Ele é tudo. Ele é o Deus que dá o crescimento. Tudo é para a glória dEle. Quem escolhe é Ele, quem vai fazer é Ele. Então toda honra e todo louvor seja dado a Ele, aleluia. Meu Deus! Por que Paulo se tornou o maior dos apóstolos? Coração terra boa. Reconheço que eu não sou nada,
nós não somos nada, Ele é que é tudo. Ele é que é tudo. Ai, vamos terminar? Gostei, eu já estava esperando essa já. Oh, meu Deus. Olha, ai, Jesus amado, que vontade de ficar mais tempo aqui. Vamos só ver aqui 2 Coríntios capítulo 9, versículo de número 10. 2 Coríntios 9, verso 10. Aquele que supre a semente ao que semeia e pão ao que come, ele também os suprirá e multiplicará a semente e fará com que ela cresça e cresça os frutos da justiça de vocês. Ele faz a semente que ele plantou se multiplicar dentro de nós, se nós formos terra boa. Ele faz. E ele faz com qual tipo de resultado? Ele faz dando frutos de 30, frutos de 60, frutos de 100. E ele continua a nos fazer dando mais frutos e mais frutos, à medida que o nosso coração, ele continua sendo terra boa. E o coração que é terra boa, posso falar? E o coração que é terra boa aceita a poda. Posso mostrar? João, capítulo 15, versículo de número 2. Vamos pegar o contexto do 1. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o... O agricultor está jogando semente aqui nessa manhã aqui, hein? Aleluia. Tem terra boa aqui? Tem. Terra boa, vai dar glória a Deus aqui nessa manhã. Terra boa. Eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Verso 2. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que... Vamos começar do começo. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto. Sabe o que é cortar? Corta é aquele que não foi terra boa. Corta. Não semeou, não funcionou, corta. Mas ele poda aquele... Há uma diferença. O corta joga no fogo. O poda é um cortezinho que dói e que machuca, mas não é para jogar no fogo, é para fazer a gente crescer com mais força ainda. Tem gente que está aqui, que está sendo podado por Deus. O que está acontecendo com você, que está doendo, que está machucando, só você sabe o que você tem sofrido. É poda, para você dar mais fruto ainda. Só tem um detalhe: o seu coração vai mostrar se o que está acontecendo com você é poda ou se é um corte. Porque a poda é para eu, dói, mas eu vou dar mais. Fala para o seu vizinho, eu vou dar mais fruto ainda. Por que eu vou dar mais fruto ainda, meu irmão? Com toda a poda que eu estou sofrendo. Por que eu vou dar mais fruto ainda? Porque o meu coração continua sendo terra boa, ele não se fecha. Aleluia. Meu coração está aberto, não fecha. Você entende isso, irmão? Fica de pé para a gente terminar, senão eu vou ficar aqui até meio-dia.
João capítulo 15, versículo 8. Bota na tela para a gente aí. João capítulo 15, versículo 8. Diz assim: o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem, mãozinha assim, ó, duas mãozinhas para o alto assim, ó, diga: muito fruto. Meus irmãos queridos, eu profetizo sobre a vida de vocês, sobre a casa, sobre o trabalho, sobre o ministério. Vocês vão dar muitos frutos para a glória do nome de Jesus. Vocês vão dar muitos frutos. Tem terra boa aqui, e essa terra boa recebeu fertilizante nessa manhã para dar muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. E sabe o que nós vamos lembrar? A hora que os frutos vierem, porque nós vamos dar muitos frutos. É para eu ser glorificado? É para que o Pai seja glorificado. Você vai dar o seu testemunho ainda esse ano, porque você vai glorificar o Pai com os frutos que virá sobre as suas mãos. Ainda esse ano você vai dar o seu testemunho. Pastor, eu estou sentindo essa palavra pegou firme aqui dentro do meu coração. É com você? Pegou? Então vem aqui para o altar, vem correndo para cá. Ela pegou firme. Eu vou dar muitos frutos esse ano. Estou sentindo, alguma coisa pegou dentro de mim aqui. Eu vou dar muitos frutos. Algo sobrenatural vai acontecer comigo ainda esse ano. É comigo isso, é comigo. Vem para cá, vem para cá. Oh, meu